O médico cardiologista, Dr. José Bonifácio, recebeu a equipe da TV Outro Nível no Centro de Saúde Aderaldo Lopes de Souza, na cidade de Urbano Santos. Acompanhe a nossa conversa com o profissional da área. Doutor, por que a consulta ao cardiologista previne doenças? Olha, essa pergunta é importante. O cardiologista é um médico clínico que cuida do aparelho cardiovascular. O aparelho compreende o coração e as artérias. É importante a consulta ao cardiologista porque o cardiologista ele pode detectar várias doenças assintomáticas. Por exemplo, a pressão alta, a hipertensão arterial. É uma doença que não dá sintoma. Mas a consulta com o cardiologista ele vai diagnosticar e vai medicar o paciente para que esses níveis da pressão, que são normais até 13/8, quando passa disso, tem que tomar remédio, tem que fazer atividade física, tem que comer pouco sal, tem que evitar ficar gordo, ou seja, evitar a obesidade. Enfim, a consulta com o cardiologista pode prevenir complicações e, consequentemente, fazer com que o paciente viva mais. O senhor levantou uma questão bem importante que se trata sobre o consumo do sódio, do sal, né? Mas não é simplesmente o sal. Aquelas comidas muito bem condimentadas, com exageros, também acaba afetando a saúde cardiovascular. Perfeitamente. A gente costuma dizer as comidas industrializadas, porque elas têm muito sal para poder conservar. Só que a gente não pode também dizer para o paciente não comer sal. Precisa comer sal. O paciente precisa de sódio. Quando você vai passar o remédio de pressão, você pede para o paciente, por exemplo, colocar sal só numa panela. Se ele botar sal no arroz, não bota na carne, no feijão, no peixe. Então, é importante. São hábitos que a gente chama hábitos que fazem com que a vida seja mais saudável. Mudanças de estilo de vida, ou seja, você vai ter um estilo de vida onde você vai evitar a obesidade, você vai fazer atividade física, você vai desestressar. É difícil, né? Hoje todo mundo tem estresse, mas a gente diz ao paciente que ele tem que pensar em coisas boas e esquecer as complicações, as dificuldades, as guerras, as discussões políticas, por exemplo. Existe alguma idade mínima ou específica para que a pessoa possa procurar um médico, um especialista de qualquer área? No caso aqui é do senhor, que é cardiologista. Olha, não existe uma coisa matemática, mas existe, por exemplo, a pessoa que é obesa deve procurar o cardiologista o mais breve possível. Se o pai teve um infarto, se a mãe teve um infarto, se o pai tem pressão alta, se a mãe teve pressão alta, deve procurar o mais breve possível, ou seja, entre 25 e 30 anos de idade. Mas, às vezes, você precisa fazer exame com cardiologista, mesmo quando criança ou adolescente. Como eu lhe falei, se tem uma evidência de que tem alguma coisa, deve ser feita a consulta para poder prevenir problemas futuros. Quando eu era criança, comecei a ter algum entendimento acerca da vida, vamos dizer assim, e também na adolescência, já um pouco maior, a gente ouvia dizer, na minha época, os pais da gente falavam, na minha época, criança não sentia esses problemas de coração, obesidade, essas coisas. O que é que está levando a que as pessoas mais jovens venham a desenvolver tais doenças cardiovasculares? É muito tempo sentado no celular, não tem mais aquele hábito de estar saindo para jogar bola, para ir para o rio e daí por diante. Rapaz, eu já respondeste a pergunta. É verdade. O que acontece hoje? Eu estava assistindo uma aula quarta-feira e a pessoa que estava dando a aula falou que não, a gente vive, se ficar muito tempo no celular, as crianças podem desenvolver hipertensão. E eu perguntei para ele, como é que a gente faz para evitar isso nas crianças? É muito difícil. Então, objetivamente, o que você falou, hoje nós temos muito mais a oportunidade de desenvolver problemas de saúde. A criança não quer mais jogar bola, não quer mais andar de bicicleta, ela fica só no iPad, fica no iPhone, isso desde 2, 3 anos de idade. E o pai, a criança vê o pai fazer, ela também quer fazer.
Então, esses fatores todos contribuem para que as doenças possam surgir mais precocemente. E também, agora, nós temos recursos para fazer diagnóstico. Antigamente, a gente não fazia diagnóstico, porque não tinha meio de fazer diagnóstico. Não tinha aparelho de eletro num lugar como esse aqui, como Urbano Santo, como São Bento do Rio Preto. Em São Luís, o doente, até alguns 30 anos atrás, a gente, para fazer um cateterismo, mandava para São Paulo. Não tinha nem em Fortaleza, nem em Recife. Mas hoje, tem esses fatores predisponentes, que eu lhe falei, mas tem hoje os meios diagnósticos para a gente fazer a descoberta das doenças. Quais são as principais condições que influenciam o aparecimento de doenças cardíacas e que, portanto, devem ser avaliadas pelo especialista, no caso, pelo senhor? Por exemplo, vida sedentária. Exemplo. Exemplo, a pessoa simplesmente não quer ir mais nem na farmácia a pés. Ele vai de moto ou vai de carro. Então, esse é fundamental. Atividade física. Você tem que comer de uma maneira saudável para evitar a obesidade precoce, que é está muito prevalente, está aumentando bastante no mundo todo, por causa dessas condições que nós acabamos de falar aqui. Comida industrializada, o hot dog, o McDonald's, em casa, muito arroz, muita farinha. Tudo isso cria condições para surgir a obesidade. E outra coisa, principalmente, as preocupações que levam ao estresse. Agora, tem uma parte que nós não podemos mexer, é a genética, é a hereditariedade. O pai da gente teve um problema, a mãe teve um problema, a gente tem que ficar atento. Porém, a medicina está evoluindo tanto que hoje, se você fizer um exame do cordão umbilical de uma criança ainda no útero e fazer o genoma, ou ver a parte genética, você pode prevenir doenças que possam aparecer. No caso, hipertensão arterial, diabetes e outros mais. Quais são os exames que a pessoa pode fazer para poder diagnosticar tais doenças, ou até mesmo prevenir? Primeiro é o exame clínico bem feito, o médico. Depois ele pede um exame de laboratório para ver o açúcar, para ver o colesterol, para ver a função do rim, para ver se a pessoa tem glicemia alta, se é diabético ou pré-diabético. Aí o médico vai definir depois, vai fazer um eletrocardiograma, se precisar fazer um teste ergométrico, depois se precisar fazer um cateterismo cardíaco, se pode precisar fazer uma ressonância do coração. Então, você vai fazendo os exames de acordo com o que você vai encontrando. O paciente vem para fazer uma cirurgia não cardíaca, por exemplo, tirar uma vesícula. Eu vou fazer os exames nele. Dependendo do que eu encontrar, eu vou pedir alguns outros exames. Então, isso tudo é individualizado. Mas existem as formas básicas, que é um exame de laboratório de urina e de sangue, um eletrocardiograma. Começa por aí. Depois aí você vai avaliando o que é que precisa fazer. Então, é correto afirmar que as pessoas não devem procurar o médico apenas quando estiverem sentindo algo, algum problema na saúde? Corretíssimo. Você não pode ir para o médico só quando você está sentindo. Como é que você vai prevenir? Você já está doente. A gente deve fazer prevenção, principalmente quando tem oportunidade. O cardiologista, o endocrinologista, às vezes o neurologista, são especialidades que o clínico geral, são especialidades que o paciente vai solicitar para poder prevenir, porque é melhor do que remediar. Se você chegar no médico antes de estar doente, é uma coisa. Se você puder prevenir aquela doença, é outra coisa. Se eu tenho pressão alta, eu vou prevenir o quê? Um infarto, vou prevenir uma insuficiência renal, vou prevenir um acidente vascular cerebral, ou seja, um derrame, uma trombose. Então, é importante essa pergunta que você fez para poder a população ser despertada para isso. Procure o médico não só quando estiver doente. Doutor, algo a mais, uma mensagem para o nosso telespectador da TV Outro Nível, que acompanha aqui o nosso trabalho? Olha, eu quero fechar a entrevista primeiro agradecendo a sua presença, a oportunidade de falar para a comunidade de Urbano Santos e arredores. Com certeza tem mais gente por perto, porque esse trabalho, eu sempre, quando vou fazer entrevista na televisão, eu digo que quando você vai consultar um paciente, é um paciente.
Quando você vai falar para a imprensa, para milhares de pessoas, você está, de uma maneira, logo de um ponto só, você está orientando a muitas pessoas. Então, eu acho que esse trabalho seu é muito importante e faça mais vezes, com outros médicos também, porque é a oportunidade da gente falar para o público. Não falar para o povo só nos comícios, falar mesmo na televisão sobre doença e sobre saúde. E, portanto, agradecendo aqui a disponibilidade, o doutor Bonifácio abrir um tempinho aqui na sua agenda para poder nos atender. E nos atendendo, também está atendendo a você, telespectador da TV Outro Nível, que acompanha o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima reportagem.